Glória a Deus por isso. Diga comigo assim: poda para crescimento. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de João. De João capítulo 15, abra aí comigo. Evangelho de João capítulo 15, versículo 14. Nós vamos falar sobre a poda para o crescimento em 3 pontos: escravidão, servidão e amizade. Amém? Mas vamos então ver aonde que o Senhor nos leva. Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vou ler novamente. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. E o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias, e peço a Deus que o Senhor me dê a condição de passar para os irmãos, para a igreja, essa liberação que está sendo entregue. E uma das coisas é a vida de escravidão. A vida de escravidão, se nós olharmos do ponto de vista daqueles que andam com o Senhor, diga comigo assim: da escravidão para a amizade. Diga: do escravo para o amigo. A escravidão, vamos olhar no ponto de vista reino de Deus. Diga: reino de Deus. No sentido de escravidão e reino de Deus, nós podemos pegar apóstolo Paulo como um exemplo. Há um trecho bíblico que o apóstolo Paulo diz que ele é escravo de Jesus Cristo, né? A escravidão nada mais é de um estado de vida, de existência, em que a pessoa ela é obrigada a fazer aquilo. Ela não tem liberdade de ação, ela não tem liberdade no viver. Em João 14, no capítulo 15, 14, está dizendo que na realidade Cristo, Ele quer que sejamos amigos. Posso ouvir um amém? Nós estamos falando sobre poda de crescimento. Glória a Deus por isso. Então, para que você entenda melhor aquilo que o Senhor está nos entregando hoje, a parábola que Cristo está colocando aqui no Evangelho de João 15, Ele está falando que Ele é uma videira. Então nós estamos entendendo nas palavras que estão sendo entregues nos cultos anteriores, que Jesus Cristo é uma videira, né? A videira verdadeira. Nós somos o ramo dessa videira. Deus Pai é o agricultor desta plantação. E o resultado que você adquire é o fruto desta vida com Deus. Posso ouvir amém? Então nós entendemos através dessa parábola que todo resultado que você adquire, diga: todo resultado que eu adquiro, tem uma única fonte de vida. Então nós entendemos que há uma única fonte de vida. Posso ouvir amém? Só há uma fonte de vida. Se você estiver ligado a esta fonte de vida, os frutos deste resultado serão automáticos sobre a tua vida. Os frutos desse resultado serão automáticos sobre tudo aquilo que você investe, tudo aquilo que você se desgasta, tudo aquilo que você se impõe, que você se dedica. E aqui dentro desta parábola, dentro deste capítulo, nós então descobrimos que de tudo isso, o nosso Senhor quer nos fazer amigos. Posso ver amém? Para que você seja amigo, você tem que entender o que é ser escravo. Porque se você não entender o que é ser escravo, você nunca vai chegar a ser amigo. E em que apóstolo Paulo me chama a atenção? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Judas Iscariotes, que também foi um apóstolo que negou o seu chamado. Esses homens eram homens prontos para explodir com tudo que havia naquele período, porque eram homens já prontos para servir a Deus dentro daquilo que eles entendiam que era obrigação como escravos do Senhor para libertar o povo de Israel.
E aí a gente percebe que esses três têm reações diferentes. Nós percebemos que Judas então se torna um traidor. Pedro, apóstolo Pedro, chega um momento que ele dispensa da sua espada e tem uma vida transformada. E apóstolo Paulo, que vem logo depois deles, depois do movimento deles, surge o movimento de Paulo daí para diante. Nós vamos ver em Paulo um homem antes da sua comunhão com Deus, um homem que odiava aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Um homem que odiava aqueles que serviam a Jesus, passou referência como cristão nessa terra. Posso ver amém? Amém. Como pode uma pessoa ser transformada tanto assim? E o que me chama a atenção nesse homem, ele era um homem que desejava fazer o certo. Quem aqui não deseja fazer o certo? Hã? Era um homem que desejava fazer o certo, mas fazia errado. No momento em que ele aprendeu a fazer o certo, tem um momento que ele diz assim: eu sou escravo de Cristo. E aí a gente precisa entender o que é ser escravo, o que é ser servo e o que é ser amigo. Uma das primeiras coisas que o Senhor ministra no meu coração é que ser amigo, o coração de um amigo, o amigo, aquele amigo que está nascendo, esse coração de amigo já existe lá na época em que ele é escravo. Porque a condição não significa que é a essência. Paulo, quando então conhecido como Saulo, ele era um homem que detestava os cristãos. Mas lá dentro daquele homem havia uma essência de amigo de Deus. Vocês estão entendendo? Ele tinha uma essência de amigo sendo inimigo. Então quem é o escravo, irmãos? O escravo é aquele em que a sua condição de existência é feita debaixo de obrigação. Ele não tem liberdade nenhuma. Nenhuma liberdade. Não existe nenhum benefício. O fato dele estar respirando e fazendo as coisas é o suficiente. Então ele tem que fazer. Não há opção para não fazer. Essa é a condição de um escravo. Ele não tem opção. Ou ele faz, ou ele faz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou ele faz, ou o que ele faz. Então o escravo é um estado de existência que ele não tem possibilidade. Ele tem que fazer. Mas quando sai do estado de escravidão e passa para o estado de servidão, eu posso até fazer tudo que eu já fazia. Vamos supor que no reino espiritual, a pessoa que está espiritualmente qualificada como escravo, aí chega um momento que ele recebe uma promoção do céu, se fosse possível isso, e aí ele recebe então a função de servo, continua fazendo a mesma coisa, a diferença que ele faz aquilo pelo que ele é. Ninguém o obriga, ele é servo. Ele faz aquilo porque ele é aquilo. Ele é servo. Imagina uma coisa que você gosta de fazer. Pensa numa coisa que você gosta de fazer aí. Ah, não gosto de fazer nada. Aí é complicado, né? Tem que gostar de fazer alguma coisa. Eu não faço nada muito bem. Que bom. Alguma coisa você faz bem. Nada, né? Pensa numa coisa que você faz bem, né? Se a pessoa fala para você assim: olha, eu preciso que você faça isso para mim, é aquilo que você faz tão bem que às vezes você nem cobra para fazer. Você fala: não, fica tranquilo. Fala: mas quanto que é? Não tem problema nenhum não, isso aí eu faço. Eu amo fazer isso. Então o servo, ele ama o que faz. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? O escravo, ele tem que fazer, né? O escravo, quando se fala escravo, o que vem na minha mente é aquela pessoa assim, levantou, né? Já tem que começar. Lavar louça nesse frio. Tem que lavar louça nesse frio, essa água gelada. Né? Eu não sei se a louça fica mais limpa ou mais suja, tanto que fala, né? Então, o escravo é aquele que faz as coisas porque ele é obrigado, o servo não.
O servo é aquele que tudo que ele faz tem amor. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O servo, tudo que ele faz, ele tem amor no que faz, né? Então, há o estado de escravidão, há o estado de servo, e aí vem o estado de amigo. Qual a diferença então entre o estado de servo e o estado de amigo? O estado de amigo, quando então o Senhor diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes que eu vos mando, significa que o servo, ele é aquela pessoa que está pronta para fazer. Posso ver, amém? Ele está pronto para se dedicar a Deus, ele está pronto para responder aquilo que o Senhor coloca, então ele está sempre à disposição, mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe. É a historinha de dois pedreiros que estão dentro de uma construção muito grande. Uma pessoa de fora chega e fala assim: nossa, essa construção aqui é muito grande, essa construção aqui, né? O que vocês estão fazendo aí? O rapaz está lá trabalhando. Ele fala assim: eu estou levantando essa parede aqui. O que você está fazendo aí? Eu estou sentando bloco. Estou pondo um bloco em cima do outro, você não está vendo? Estou sentando bloco. Aí pergunta para o outro pedreiro, está ali no mesmo trabalho, pega uma outra parte do serviço da construção e pergunta para o pedreiro: poxa, construção grande aqui, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é a igreja é a construção da Igreja Apostólica Vida para as Nações. Ali vai ser o local da quadra poliesportiva, que a gente o ministério vai trabalhar com adolescência, vai ter vários trabalhos sociais. Aquela parte ali é a parte das salas, né? Onde vai ter palestras, ensinos. Aqui vai ser a nave, o local, né? Das ministrações. Então, qual a diferença entre um pedreiro e o outro? O pedreiro servo é aquele que ele sabe que ele está levantando a parede, mas o outro, ele conhece todo o projeto. Quando Jesus te chama para ser amigo, Jesus quer sentar com você, soltar o planejamento em cima da mesa e falar para você: olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você sai daquela mesa e se a pessoa fala assim: você é cristão? Eu falei: sou. Você serve a Deus? Você fala assim: servo. E o que Deus quer com você? Você diz tudo o que Deus quer com você. Você diz o que Deus quer com a sua família. Você diz o que Deus quer que você faça com a sua vida, porque você é amigo. Então Jesus está dizendo assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Glória a Deus por isso. Diga comigo assim: do escravo para um amigo. Glória a Deus por isso. Aí, com isso na minha mente, conversando um pouquinho ontem à noite com os Beduche, estava lembrando de algumas coisas com relação a alguns fatos que se originam, que trazem alguns ditados na nossa vida. Tem um termo que a gente usa, o pé rapado. Todo mundo sabe, né, desse termo, pé rapado? O que significa pé rapado? Tem nada. O que? Tem nada. Tem nada. Não tem nada. E aí, buscando na história, né? Pelo menos o que eu entendi, né? Que eu encontrei, pé rapado é uma época em que nos locais que não tinham, tudo não tinha, a maioria das cidades não tinham asfalto, então na chuva fazia aquela lama nas estradas, e quando eles iam para a cidade, iam para a igreja, nos locais da cidade tinha um objeto que se colocava nas calçadas, que servia para quem chegava do campo passar o pé, que estava, né, ficava tomado de barro, grudado de barro. Então havia uma peça que ele colocava ao pé e raspava aquele barro, tirava aquele barro para entrar na cidade, para entrar na igreja, né? Agora, aqueles que tinham carruagem não precisava disso. Porque saía de casa, subia na carruagem, seguia, chegava na cidade e já entrava na igreja, não precisava.
Então quem precisava? Quem não tinha carruagem. Quem é que precisava? Quem não tinha um cavalo para montar, que vinha no barro. Por isso, o pé rapado, né? Então naquela época assim, fulano, ih rapaz, fulano é pé rapado, quer dizer, não tem um cavalo para montar, né? Não tem nada, né? O que é o pé rapado? O pé rapado é a condição do servo. O pé rapado é aquele que está saindo da escravidão, está vivendo uma vida de servo, mas Deus quer transformá-lo em amigo. Amigo é aquele que tem o cavalo, é aquele que tem a carruagem, amigo é aquele que tem a vida próspera. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma vida próspera. Então, agora, para você adquirir esta vida próspera, você tem que entender Cristo na sua vida. Você precisa entender que toda a tua vida, toda a fonte da tua vida está em Cristo. Se você se desligar da fonte, acabou. Acabou. Nunca mexi com agricultura, né? Nunca mexi com campo, mas o que a gente aprende é assim. Por exemplo, a pessoa faz uma plantação qualquer aí, igual banana. Banana dá vontade na nossa região, graças a Deus por isso, né? Mas eu não entendo muito, mas o pessoal fala que depois que ela dá um cacho, eu não sei se ela dá um segundo cacho. Tem que cortar para ela dar. Não, tem que cortar, é um cacho só, né? Então existem maneiras em que você adquire o fruto, o resultado daquilo que você almeja. Você precisa entender então que quando a palavra do Senhor diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. É preciso entender que quando você tem a fonte, você está ligado na fonte, você tem o resultado que Deus tem para você. Tudo está ligado na fonte. Agora, se você se desliga da fonte, você perde. Então tem gente que tem uma plantação, ela adquire uma plantação com o Senhor, mas ela não prepara a próxima. Então ela faz um esforço de vida cristã, ela vai para a igreja, e ela ora, e ela busca, ela aprende, ela recebe bênção, de repente ela se desliga. Parece que ela é igual o carro velho quando está na ladeira, né, Paulo? Carro velho na ladeira, não gasta combustível. Aí está lá na ladeira, 50, 60, 70, fala, meu carro é econômico, não gasta, né? Mas quando acabar aquela ladeira, ele vai precisar de combustível. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que está no vento da colheita adquirida e não percebeu que já perdeu aquilo que viveu com Deus. E se parar e não tiver uma renovação, fica estagnado. Perde o que se conquista, não consolida as suas bênçãos. Nós precisamos não só adquirir a bênção, mas nós temos que aprender a ver Deus como fonte diária na nossa vida. Posso ouvir amém? Fonte diária. Temos que ter sabedoria no tempo que nós vivemos, irmãos. Uma das coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração, celular. Hoje, acho que celular é igual ao coração. Todo mundo tem um. E se não bater, morre. Quer dizer, se descarregar, está na mesma coisa, na condição. Então, já que não tem jeito de tirar o celular, então use o celular para buscar Deus. Amém? Né? Então, se cada barulhinho desse celular você sai correndo para ver o que está acontecendo na tela, então programe, faça um devocional com o seu celular. Aí, uma coisa que eu acabei fazendo com o meu, né? Eu levanto de manhã, a primeira é engraçado, não sei vocês, mas você já, o celular é tudo, é despertador, ele é relógio, ele é tudo hoje em dia, né? Então eu já levanto, pego o celular e já ponho em louvor. Aí eu vou fazer minha higiene pessoal, começo o meu dia assim. Então, já que você não se desgruda dele, então utilize ele para consolidar o teu fruto, para viver a presença de Deus. Porque se você estiver ligado à fonte, não importa, as dificuldades vão surgir na sua vida, mas nenhuma delas permanece, porque muito mais é Deus na tua vida. Muito mais é a vontade do Senhor em ver você prosperar. Glória a Deus.
Então, se você viveu, ou se hoje você vive uma vida aí, me desculpe a palavra, de pé rapado, não é isso que Deus tem para você, pastor, amém? Não é isso. E é nisso que você tem que crer. Porque de forma pejorativa, para marcar as pessoas, falar, aí fulano, vamos fazer negócio com fulano? E fulano, rapaz, não faz isso não. Por quê? Não, é um cara muito legal, muito bacana, mas de lá é um pé rapado. De forma pejorativa, não importa qual é a condição ou a situação. Não importa o que você está enfrentando. Se na tua vida a dificuldade é saúde, se na tua vida a dificuldade é espiritual, financeiro, é familiar, é sentimental, qual é a dificuldade? Deus, ao tornar-se você, ao fazer você amigo, amiga dele, ele leva você à prosperidade que o reino tem sobre a tua vida. Porque o poder de Deus para mudar você, não há limites. Mas para isso o Senhor precisa que você entenda o que é esse relacionamento. Que você viva, que você saiba que quando Ele diz, ei, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês aprenderem a permanecer em mim, vocês darão fruto. Então todo fruto, todo resultado, tudo que você adquire, só tem uma fonte. Não deixe o diabo te confundir. Não deixe o diabo te distrair. Não deixe o diabo tirar você daquilo que está sendo feito. Quem dera, glória a Deus, você está lá, não precisa nem de carro velho. Você está lá com o teu carro zerado, você pega um decidão, né? Se naquele decidão você está lá com o seu carro novinho lá, está economizando combustível, tá? Mas você está numa vida próspera. Quando terminar e começar a subida, você tem combustível, pode apertar o acelerador, porque o Senhor te prospera. Então, a doença não limita Deus no teu corpo. Demônios não limitam a liberdade da tua alma. A dificuldade financeira não limita a providência de Deus sobre a tua casa. Mas tem que se crer. Nós precisamos viver aquilo que é verdade. Nós precisamos viver aquilo que é palavra. Posso vir amém? Nós precisamos sair desse estado que nós encontramos. E nós estamos em que momento? No momento da escravatura, da servidão, da amizade. Em todos esses momentos, o que nós temos que ter sempre no nosso coração é estar ligado à fonte verdadeira, que é a presença de Deus. Jesus Cristo te ama. Você crê nisso? Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Um amigo tem a certeza do amor que Deus tem por ele. Você tem que crer nisso. E você não pode se destruir. E você não pode se deixar por ter um segundo plano. O que Satanás faz conosco? Satanás tem diversas estratégias para tirar a gente da presença de Deus. Uma delas é te dar uma segunda alternativa de um investimento que você vai gerar uma bênção tal inimaginável. Aí você sai da fonte e perde tudo. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Você não tem nada e ele está criando situação. Aí você decide servir ao Senhor. E você começa então a investir no reino de Deus. E você então vai vendo Deus proteger a tua vida. E você vai vendo as bênçãos sendo acumuladas. Chega um momento que não sei, muda alguma coisa, sabia? É impressionante, muda. Tem muito cristão que você fala assim, esse vai arrebentar. De repente a pessoa, parece que ela, sei lá, vê uma placa, um atalho. De repente, sei lá, se escreve uma placa assim, ó, entra aqui, você economiza 10 anos na sua vida. Eu falei, é por aqui. Ele entra num atalho, você fala, meu Deus, o que esse irmão está fazendo? Está indo tão bem, as coisas estão acontecendo. O que ele está fazendo da vida dele? Aí vem com um monte de projeto. Não, porque Deus falou comigo e mudou tudo. Mudou como, rapaz? Como é que Deus muda alguma coisa que ele está fazendo? É a mesma coisa que a mulher está lá, não entendo muito disso não. Fala assim, vim aqui fazer uma progressiva.
Aí senta lá, aí a pessoa pega tudo um lado do cabelo dela assim, eu falo, não quero mais progressiva não, faz qualquer outra coisa. Aí fica um lado com progressiva, outro sem. Não, Deus acabou de falar comigo aqui que não é para fazer progressiva, mas o que fez? O que fez, deixa aí. Vou assim mesmo para casa. Então, você precisa, cada proposta do Senhor, cada projeto do Senhor tem um início, meio e fim. Você tem que viver isso na intensidade, na plenitude da tua vida. Glória a Deus por isso. A própria palavra diz assim, olha, cuidado quando você for construir, para você calcular a sua construção, para você não parar a sua construção no meio do caminho, e as pessoas olharem para você, olha lá, não calculou direito, não soube fazer. Então toda obra que Deus tem na tua vida, o orçamento já está fechado, já está concluído. Vai iniciar e vai terminar. O que você não pode abandonar o que está acontecendo. Glória a Deus por isso. Não abandone, porque o amigo sabe. O amigo sabe o que vai fazer. O amigo sabe para onde está indo. O amigo sabe o que vai acontecer. E aí o amigo entende que o projeto de Deus é algo permanente. Nós mudamos, sim ou não? Mas desde que você nasceu, quando você então foi gerado, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, ali iniciou as obras do Senhor na sua vida. E o projeto já estava aprovado no céu antes do teu pai e da tua mãe se conhecerem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então assim, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, a tua altura, o teu peso eu não digo nada. Depende da sua alimentação. Mas o Senhor já definiu tudo na tua vida, até o tempo que você vai viver aqui na terra. Vocês estão entendendo? Aí você fala assim, então o que eu preciso fazer? Você precisa ir na fonte e perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a minha parte na terra? O Senhor vai dizer para você. E aí você não tem tempo para perder, porque você precisa pôr a mão na obra. Glória a Deus por isso. E aí pôs a mão na obra, você vai vendo as bênçãos acontecer. E aí você não pode deixar o diabo te enganar. Aí o diabo te engana. Quando é que o diabo engana a gente? Quando nós não conhecemos as escrituras. Aí a gente não conhece a palavra e o diabo vem soprar na nossa cabeça coisas que não existem dentro daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Mas a gente, Deus falou comigo. Falou, vai. Vai aí, esse cabelão, um lado progressivo, outro não. Né? Para ver como é que vai ficar aí fora. Né? Então, você tem que aprender a viver a presença de Deus de forma intensa e saber que a fonte, ela é única. Glória a Deus por isso. A fonte é única. Deus está agindo na tua vida, glória a Deus por isso. Então agora você tem que consolidar. Amém? Você precisa consolidar. E aí então nós vamos entender. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então o nosso relacionamento com o Senhor é debaixo de mandamento. Glória a Deus por isso. É mandamento. Deus manda e a gente obedece. Antes de iniciar, né, os cultos, né, na parte da tarde lá no Marrom e na Rose, eu de manhã buscando no Senhor uma palavra para nós, dentro até daquilo que o Senhor já tinha ministrado durante a semana no meu coração, eu estava ouvindo o testemunho de um pastor viúvo, perdeu a esposa há pouco tempo. No segundo filho dele, a esposa adquiriu uma doença e veio a falecer, e ele contando do testemunho, e ele falou que ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele falou com Jesus. Você acredita nisso? Eu acredito. Né? Ele falou com Jesus, né, num arrebatamento, e ele falou que ele perguntou para Jesus aquilo que estava na mente dele, não saía da mente dele. Ele perguntou para o Senhor, falou: Senhor, por que o Senhor recolheu minha esposa? Porque ela caminhava comigo, a gente estava na igreja, a gente fazia tudo na igreja, os filhos a gente estava-se muito bem. Por que o Senhor recolheu ela? Ele disse que Jesus virou para ele e falou assim: porque eu quis. Aí ele disse assim: eu não, em nenhum momento eu tive raiva, em nenhum momento eu me entristeci, em nenhum momento, porque quando Jesus disse para mim, porque eu quis, eu entendi que Ele é Deus. Ele faz exatamente o que Ele quer.
mas ele faz tudo com tanto amor que aí ele falou assim, ele me permitiu vê-la. E eu vi a minha esposa no céu. E ela estava tão bem que eu não teria o direito de querer que ela saísse da condição em que ela estava. O nosso relacionamento com o Senhor é saber que Ele ama de forma irrestrita a tua alma. Posso ouvir amém? A tua vida. Ele está construindo a tua vida aqui na terra. Há uma construção. Cada vez que o Senhor poda, a gente vai falar um pouco da poda, a gente está falando poda para o crescimento, mas cada vez que Deus tira algo da tua vida, é para que você cresça mais. Glória a Deus por isso. E você precisa crer nisso. Você precisa crer no projeto. Você não pode ter uma aliança com a tua carne, você tem que ter uma aliança com Deus. Porque quando você tendo uma aliança com Deus, quando a tua carne gritar, você vai falar para a tua carne ficar quieta. Consegue entender o que eu estou dizendo? Porque a tua alma tem sede de Deus. E você tem uma aliança com Deus. Então você vai submeter a tua carne para viver aquilo que Deus tem para você. Então você vai estar sempre ligado à fonte. Glória a Deus por isso. Então nós entendemos, então, dentro da parábola, tudo isso aqui eu estou dentro da parábola. Se quiser meditar na tua casa, é João 15. A palavra do Senhor diz então que Jesus ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, e Deus é agricultor, e o fruto que você tem o resultado é de você estar ligado à videira verdadeira. Aí ele diz, aquele que não dá fruto, Deus corta. Aquele que dá fruto, Deus poda. Então você vai entrar na faca do mesmo jeito. Bem, não tem essa, né? A diferença é que quando corta para morrer, corta porque não tem mais vida. Quando é que corta-se alguma coisa, né? Na parte de agricultura, vamos dizer assim, não tem mais vida naquilo, tem que tirar aquilo, tem que aproveitar aquela terra. Agora e a poda? A poda é porque está dando certo. Amém? A poda é porque está dando certo. Se está dando certo, tem que podar para crescer mais. Jesus está dizendo, olha, eu vou te podar para você crescer mais. Aí você tem que entender que poda dói. Corte talvez nem doa, mas já está morto mesmo. Não está valendo mais nada. Está pior do que o pé rapado. Então já está morto, cortou, nem sente. Agora a poda não, poda terá lá, todo vapor lá. A Bíblia diz que apóstolo Paulo tá que prega para um lado e prega para o outro. Glória a Deus por isso, né? E aí a Bíblia diz que chega um momento que Paulo, né, olha para uma cidade e fala, vou para lá. E ele vai. E aí a Bíblia diz que Deus põe um anjo lá e falou, opa meu amigo, para aí. Não, eu quero pregar. Fala, não, aqui você não vai pregar não. Não é momento. Fala, mas eu quero. Não é momento. Então Deus, ele poda. Às vezes a poda, às vezes não. A poda, ela sempre dói. Mas você tem que entender que aquilo que Deus está tirando da tua vida é para você crescer. Glória a Deus por isso. Para você crescer. Se Ele não podar, você vai ficar parado, você vai ficar estagnado na vida que você está. Amém? Aí eu contei uma historinha lá na Rose. Vou contar para vocês resumidamente. Acho que boa parte de vocês já conhece. Mas eu vou contar do meu jeito. Na minha interpretação. Um missionário, pelo mundo pregando o evangelho, entrou numa área rural, cheia de sítio. Aí entrou numa casa, ali conversando com o pessoal, cristão, tudo. Uma fazenda grande, bem próspera. Conversou, ficou ali, descansou um tempo e foi para o mundo. Continuou o seu trabalho, levar a palavra do Senhor. Passado um tempo, voltou para aquela região. Quando ele chegou perto daquele sítio que era tão próspero, começou a ver mato muito seco, começou a ver mato muito seco, começou a ver a parte das plantações sem nada, não tinha mais animal no pasto, a porteira desgastada, sabe aquelas propriedades que você percebe que houve um cuidado passado, mas já está meio esbranquiçado, meio embolorado. Ele foi chegando, ele foi estranhando, entrou até a casa, tem uma distância considerável, e já imaginando que não morava mais ninguém lá. Aí chegou lá, estava a mesma família lá. Ele falou, rapaz, o que aconteceu?
Aí o dono da fazenda começou a contar, falar, a região aqui começou a ser muito conhecida na parte de agricultura e começou a vir muita empresa grande para cá. E aí começaram a fechar grandes contratos de leite e plantação, né? De alimento, tudo, e a gente, como agricultor, que era menor nisso tudo, a gente foi perdendo os contratos e eles tomaram conta da região e não tem mais nada. Eu falei, como é que vocês estão? E a gente está numa dificuldade muito grande. Se não fosse a misericórdia do Senhor, porque de tudo que a gente tem, né, algumas coisinhas aí implantadas, mas a gente tem uma vaquinha, sobrou de toda o gado que tinha, tem uma vaca leiteira. E a vaquinha, ela todo dia dá leite, aí a gente tira o leite, né? Tira o leite, tem pelo menos o leite dela lá. É o que está nos salvando. Aí ficou lá muito triste e tudo, ele saiu chateado, falei, puxa, meu Deus, né? Pedindo a Deus para aquela família. E aí quando ele está saindo da fazenda, ele vê a vaquinha de leite, né? E perto da vaquinha de leite tinha um buraco alto lá, né? Um barranco lá, uma erosão. Aí ele desceu do carro, foi lá e empurrou a vaquinha para aquela erosão lá. A vaquinha caiu, tombou lá, matou a vaquinha. Matou a vaquinha e foi embora, né? Passou-se um tempo, aí volta lá o missionário para aquela mesma região. Aí foi lá ver, né, como é que estava aquela situação. Aí chegou lá e estava tudo muito bonito já, né? Tudo muito bonito, preservado, muito gado, muita plantação. Aí falou, oh meu Deus, né? Tomara que seja a mesma família, né? Aí foi, chegou na casa, era a mesma família. Aí eles gostavam muito dele, né? Então trouxe ele para dentro, foram lá se alimentar, tudo. E aí ele falou, poxa, que bom, vocês estão muito bem. Eu falei, missionário, a gente passou por uma situação muito difícil. Da última vez que o senhor esteve aqui, alguém matou nossa vaquinha. Lembra aquela vaquinha de leite? Eu falei, lembro. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que eu lembro. Pois então, né, a vaquinha caiu no buraco, morreu, ficou muito difícil. E aí não teve jeito. A gente pensei assim, vou voltar para a cidade, vou vender tudo, vou voltar para a cidade. Mas, pensando bem, a gente resolveu buscar a Deus. Começamos a orar, começamos a fazer propósito de oração. E Deus nos deu uma direção. Nós começamos, como tinha muito fazendeiro grande aqui, muita empresa grande, nós começamos a oferecer a nossa terra para eles, arrendar a terra. E a gente começou a fazer uns contratos de arrendamento. E essas empresas começaram a arrendar a nossa parte da nossa fazenda. E aí a gente tinha o aluguel da terra. E aí no primeiro momento a gente foi pagando tudo que estava atrasado. Pagando. Quando começou a sobrar um dinheirinho, nós começamos novamente a comprar semente, a comprar animais. E hoje assim, hoje nós temos parte da fazenda, é nosso gado mesmo, é nossa plantação mesmo, e parte da fazenda está arrendada. E a gente está prosperando. Glória a Deus por isso. Às vezes, você tem uma vaquinha na sua vida. E Deus vai te podar. Começa a se despedir dela. Porque Deus vai mandar um anjo para meter o pé nessa vaquinha aí. Quando você falar para Deus, Deus, eu só tenho essa vaquinha, Ele vai mandar um anjo bem bravo, falar, derruba, joga lá no barranco lá. Porque Deus sabe o potencial que você carrega. Deus sabe, há um projeto de prosperidade na sua vida. A vontade do Senhor é que você venha se tornar amigo. Posso ouvir amém? Amém. Só que você sabe por que muitas vezes nós não assumimos a posição de amigo? Porque nós temos medo desta situação. Nós temos medo. Eu me lembro que quando meu pai me levava, meu pai tinha entre amigos e amigos, né? Tinha uma parte da amizade do meu pai que eram advogados. Quando eu ia com meu pai menino num escritório desses advogados, eu tinha medo de entrar naquele escritório. Era tudo muito arrumado. Tapete, aquela, sabe? Eu não estava acostumado com isso não. A nossa casa, assim, graças a Deus, é casa grande, mas era uma casa simples, né?
E aí quando eu ficava intimidado, eu entrava assim, falava, que é isso? Eu não sabia nem pisar no tapete, como é que pisa nisso? Então às vezes Deus quer levar você para algo melhor, mas há um medo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Há um medo. Então você tem que aprender a vencer esse medo e viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa aprender a corresponder ao mandamento do Senhor. Uma coisa que é necessária para todos nós: estarmos ligados a Cristo constantemente. Posso ouvir amém? Amém. Você precisa estar ligado a Cristo o tempo todo, porque é essa fonte que vai gerar na tua vida uma prosperidade ampla. E Deus, imagina a água. Deus é igual a água. Ele vai entrando nas áreas secas e ele vai tomando, e vai tomando, e vai tomando. Daqui a pouco é tudo água e começa a transbordar. É desta forma que Deus quer prosperar você. É prosperar em tudo. Sabe, tem gente que tem tanto medo de ser abençoado, que quando é abençoado numa área, já fica assustado que vai perder em alguma. Nossa, eu fui tão abençoado hoje, que eu já estou até com medo de como é que vai ser amanhã. Porque acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. Não, nós precisamos viver a bênção do Senhor de forma ampla, de forma completa. Mas para isso nós precisamos aprender a ser amigos com o coração de servo. Aquele que faz por prazer, aquele que faz porque a alegria é estar na presença de Deus, a alegria é ser de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aí eu fecho a palavra com vocês hoje, levando a gente lá para o profeta Isaías. É um texto que eu estou há mais ou menos uns 10 dias que eu estou lendo, e é um texto forte, mas eu não vou ficar no texto, de repente nas próximas palavras. Mas dentro desse texto, Isaías capítulo 64, a gente vai fechar a palavra de hoje com o versículo 8, em que diz assim, o profeta Isaías diz: mas agora, versículo 8, capítulo 64, versículo 8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Glória a Deus. Amém? Nós, o barro. Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Glória a Deus. Amém? Você é obra das mãos de Deus. Aleluia. Agora pensa, se Deus está com você na mão dele, só pare para pensar um pouco, por favor. Se Deus está com você na mão dele, qual é o mal que vai permanecer na sua vida? Qual é? Qual é o mal que vai se atrever em querer arrancar você da mão de Deus? Pensa em alguma coisa, tentar avançar contra Deus para tirar você da mão dele. Onde isso? Não existe. Então, quando você está na mão de Deus, o que você tem que entender? Se ele disser assim: você vai ser uma xícara de café, o que você não pode é dizer para Deus que você quer ser um barril. Não, eu quero ser, como é que chama? Filtro de barro. Não, Senhor, eu quero ser um filtro de barro. Não, você vai ser uma xícara de café. Aí vai ficar esperneando na mão de Deus: não, eu quero ser filtro, eu quero ser filtro. Não, se Deus falou que você vai ser xícara, você vai ser xícara. Se vai ser filtro, vai ser filtro. Se vai ser uma caneca, vai ser uma caneca. Se vai ser um vaso, vai ser um vaso. Agora o que você precisa entender é que qualquer parte da tua vida que estiver fora, por exemplo, o Senhor está te fazendo um vaso. Tem nenhum vaso aqui, né? O Senhor está te fazendo um vaso. Se Deus está te fazendo um vaso, tudo naquele vaso que não tem forma de vaso, Deus vai podar. Dá para entender? Deus vai podar. Então o que você tem que entender? Tem coisas na sua vida que não fazem parte do projeto de Deus. Se está na tua mão, Deus vai pegar e vai tirar. Isso é podar. Amém? E eu quero dizer para você, nós estamos tão presos a tipos de vaquinha dentro da historinha,
que se Deus falar para a gente, eu vou mexer nessa vaquinha, você morre antes. Você morre antes, né? Aí Deus olha para você e fala, se eu avisar, ele já vai vir para o céu mais cedo. Então, já que ele tem que fazer coisa na terra, eu não vou nem avisar, eu vou arrancar. Aí você vai dobrar o joelho e você vai falar igual o fazendeiro falou lá para o missionário. Fala, Deus, arrancaram minha vaquinha. Se Deus pudesse dizer, ele fala assim, eu sei, filho. Consegue entender? Então a gente tem que ficar firme quando doer, quando Deus tirar alguma coisa. Mas você tem que confiar no Senhor e você tem que saber que o Senhor está te podando para crescer. Amém? Porque há frutos, a tua vida é resultado do frutificar do Senhor. E você traz a semente divina de frutificação. Você nasce para frutificar. O seu destino é frutificar. O seu destino é gerar vida, é espalhar vida por esta terra. A começar da sua própria alma, a começar dos seus próprios objetivos, dos seus próprios desejos. Transbordar de tal forma que a tua casa começa a receber o reflexo daquilo que você leva para dentro da sua casa. Então assim, creia no Senhor. Porque Satanás vai tentar criar tudo quanto é tipo de situação contrária. Mas você tem que estar ali na fonte e beber da água do Senhor todo dia. Até Jesus voltar. Todo dia. Ou até o Senhor te recolher. Todo dia. Vá na fonte. Amém? Jesus te ama. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.